Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, mais fundo mesmo, no universo das cores. Sabe aquela coisa de olhar para uma paleta e ficar meio hum, insegura sobre como as cores funcionam juntas, ou como criar tons novos a partir do básico? Sei bem como é. Pois é, temos aqui um material super interessante. É uma demonstração prática, quase um convite para a gente botar a mão na massa, sabe? Usando a aerografia para entender duas coisas-chave: o círculo cromático e o que é o tal do tom. Exato. É uma abordagem bem pé no chão, eu diria. Claro, existem várias maneiras de organizar cores. Tem o círculo de Newton, por exemplo. Mas hoje o foco é no círculo de item, que é, assim, fundamental para artistas, para designers. Com certeza. E o legal do material que a gente viu é isso, não é só teoria. A gente acompanha a mistura das cores primárias para chegar nas secundárias, depois nas terciárias, e aí entra o preto e o branco para a gente entender como criar as variações de tom. Ok, então vamos lá, vamos desvendar isso. Nossa missão aqui é tirar o sumo dessa demonstração visual, entender a lógica do círculo de item, ver como as três cores base, amarelo, vermelho, azul, se multiplicam, né? E finalmente clarear o que é esse tom da cor, que às vezes o confunde um pouco. Uhum. É para quem quer ter mais clareza, mais controle mesmo sobre como usar as cores. E a proposta inicial do material é bem legal. Eles sugerem imprimir o círculo de item e fazer o exercício você mesmo. Na demonstração que a gente acompanhou, eles usaram uma cópia impressa até para fazer os stencils. Isso reforça a ideia de aprender fazendo, né? Sentindo o processo. Totalmente, uma abordagem bem prática. E falando em começar simples, a recomendação de tintas é super minimalista. Só 5. As três primárias, amarelo, vermelho, e as acromáticas, preto e branco. É isso aí. A ideia parece ser construir o conhecimento a partir do básico, né? Sem se perder com 1000 opções logo de cara. Faz sentido para dominar a base primeiro. Totalmente. E a estrutura do círculo de item é genial para organizar essa base visualmente. Bem no centro tem um triângulo com as cores primárias. Amarelo, vermelho e azul. Isso. Em volta desse triângulo tem um hexágono com as cores secundárias. Cada uma vem da mistura de duas primárias vizinhas. E aí, fechando tudo, tem o círculo maior, com 12 cores, que inclui as primárias, as secundárias e também as terciárias, preenchendo os espaços entre elas. É tipo um mapa bem lógico das cores. Vamos então ver como foi a demonstração prática que o material descreve. O processo começa aplicando as primárias, uma por uma, com o aerógrafo e os stencils caseiros. Primeiro o amarelo. Aham. Ele vai na área dele no triângulo central e também no setor correspondente lá no círculo externo. E aí já aparecem umas dicas práticas interessantes que foram documentadas. O stencil é chave para delimitar certinho as áreas. Outra coisa, testar o aerógrafo antes de ir para a impressão final, tipo um aquecimento para ver se o fluxo tá bom. É verdade. E claro, tentar deixar a cor bem uniforme. Mostra que mesmo com aerógrafo precisa ter cuidado na aplicação. Exato, não é só apertar ali e pronto. Depois do amarelo, o mesmo processo para o vermelho, preenchendo a parte dele no triângulo e no círculo. E depois o azul, completando o trio primário na estrutura. E o material até comenta um pequeno probleminha na hora do azul. A tinta vazou um pouquinho para fora porque o stencil não estava, sei lá, perfeitamente alinhado ou vedado. Acontece. Pois é, são esses detalhes que mostram como é na prática. Errinhos acontecem e ensinam sobre a importância da precisão, de manusear direito o material. Com certeza, a prática ensina o que a teoria não mostra. Bom, com as primárias no lugar, começa a parte mais mágica, talvez. Criar as secundárias. O guia visual mostra bem. Amarelo misturado com azul dá verde. Isso. Essa cor nova, o verde, é aplicada na seção dela no hexágono central e no setor lá do círculo externo. E o processo segue essa lógica. Azul com vermelho gera o violeta. E aqui tem um ponto bem interessante que a fonte destacou. O violeta que saiu ficou meio escuro, sabe? Descrito como quase lamacento ou sujo. Isso é muito valioso. Mostra que a teoria da mistura, tipo azul plus vermelho igual a violeta, na prática depende muito dos pigmentos específicos que você está usando. Aquele vermelho e aquele azul podem não dar o violeta vibrante que você imagina.
É um argumento forte para experimentar por conta própria. Exatamente. Não é uma conta de matemática exata com qualquer tinta, né? E a demonstração continua. Vermelho misturado com amarelo dá laranja. O laranja também vai para as áreas dele no hexágono e no círculo. E, de novo, o material comenta sobre o resultado específico do laranja deles, reforçando essa ideia. O seu vermelho e o seu amarelo podem dar um laranja um pouco diferente. Cada tinta tem sua personalidade. Isso nos leva para o próximo nível, que são as cores terciárias. O conceito é misturar uma primária com uma secundária que está do lado dela no círculo. É como criar os meios tons entre as primárias e secundárias. Vamos seguir o passo a passo que foi mostrado. Amarelo misturado com verde resulta num amarelo esverdeado. Essa cor preenche o setor do círculo externo, que fica bem entre o amarelo e o verde. Cria uma transição suave. Isso. Da mesma forma, azul misturado com verde dá o azul esverdeado, que o material descreve como um tom tipo esmeralda. Já vermelho com violeta cria o vermelho-violeta, um tom que lembra Bordeaux. E aqui mais um momento realidade da demonstração. O aerógrafo começou a falhar, a cuspir a tinta. Ah, não! A causa provável, sujeira ou talvez pressão baixa no compressor. Adoro esses detalhes. Mostram que dominar a técnica também é saber lidar com os imprevistos do equipamento, né? Com certeza. Continuando as terciárias. Azul com violeta gera o azul-violeta. Amarelo com laranja resulta no amarelo alaranjado. E, por fim, vermelho com laranja cria o vermelho alaranjado. Com essas 6 terciárias aplicadas nos espaços que faltavam, o círculo externo de 12 cores fica completo. Temos um espectro visual contínuo agora. O grande valor desse exercício prático, como o material ressalta, é justamente entender como suas tintas específicas, com seus pigmentos, se comportam na mistura. O resultado não é só um círculo de item qualquer, mas uma referência sua, pessoal e precisa das cores que você tem. A fonte original usa um termo russo, vykraska, que significa exatamente isso, uma amostra de cor, uma cartela feita por você com seus materiais. É um conhecimento que não está pronto nos livros. É como criar seu próprio dicionário de cores. E tem uma dica extra no material que parece muito útil. Pensar em comprar uma tinta magenta ou fúcsia separada. Por quê? Parece que conseguir violetas bem vibrantes, misturando só o vermelho e o azul primários comuns, pode ser difícil. Muitas vezes o resultado é mais apagado, amarronzado. Lembra do exemplo do violeta lamacento? Ah, sim, verdade. Tem um magenta específico, facilitaria conseguir aqueles roxos e violetas mais puros, mais intensos. Faz sentido, porque os pigmentos que vendem como vermelho primário e azul primário nem sempre são ideais para misturas perfeitas, né? Especialmente ali na região do violeta. O magenta costuma ser um pigmento mais limpo para isso. Bom, com um círculo pronto e entendido, a exploração vai para outro conceito fundamental e que confunde bastante gente: o tom. Ah, o tom. Um material se preocupa em diferenciar bem cor, um matiz, tipo o vermelho, azul, verde, de tom. Sim, essa distinção é crucial. E é aqui que entram o preto e o branco, as cores acromáticas. Elas não são cores no mesmo sentido que o vermelho, né? Mas são as ferramentas para criar o tom. O tom, basicamente, é a escala de claridade ou escuridão de uma cor específica. Tipo um controle de brilho da cor. Uma analogia boa, talvez, seja pensar na cor, matiz, como a nota musical, dó, ré, e o tom como o volume dessa nota, mais alto ou mais baixo. O preto e o branco são os botões de volume. A demonstração prática para ilustrar isso usa o vermelho como exemplo. Primeiro prepara-se um retângulo com estêncil. Dentro desse retângulo, a cor base, o vermelho puro, é aplicada de forma uniforme e olha só. De novo, o material registra um detalhe técnico. Ruídos no aerógrafo, um chiado. Indicando possível entupimento. Esse aerógrafo é quase um personagem, totalmente. Com a base vermelha pronta, o próximo passo é adicionar a escuridão, a sombra, usando o preto. O preto é aplicado na parte de baixo do retângulo, borrifando de baixo para cima para criar um gradiente suave.
A ideia não é cobrir tudo de preto, mas fazer uma transição do vermelho puro até o preto na base. A descrição dessa transição no material é bem clara. Começa com o vermelho puro, que vai se misturando com o preto, passa por um vermelho amarronzado, porque o preto às vezes suja o vermelho assim, depois um vermelho escuro mais fechado, até chegar no preto puro lá embaixo. A gente vê o tom do vermelho indo para a escuridão. Exatamente. Agora, para mostrar o outro lado da escala, de tom a claridade, o processo inverte. O aerógrafo tem que ser limpo, bem limpo para tirar o preto. Aí carrega com tinta branca. O branco é aplicado na parte de cima do retângulo, borrifando de cima para baixo, criando um gradiente do branco puro no topo até encontrar o vermelho puro no meio. E a sequência visual descrita aqui é branco puro na borda de cima, que vira um vermelho claro, basicamente um rosa, né? Branco com vermelho, até chegar de novo no vermelho puro no meio do retângulo. E aqui o material nota uma dificuldade prática. Cobrir o vermelho intenso com o branco pode exigir mais passadas do aerógrafo. Isso é esperado. Tem a ver com a opacidade dos pigmentos. Tintas brancas, especialmente as de aerografia, muitas vezes cobrem menos sobre cores escuras ou vibrantes como o vermelho. Precisa de mais camadas para clarear a cor base. Mais um aprendizado que só a prática traz. O resultado final dessa demonstração é visualmente muito forte. Um retângulo com um gradiente contínuo. No topo, branco puro. Descendo, vira rosa, vermelho claro. Chega no vermelho puro no centro. Do centro para baixo, o vermelho escurece, passando por tons amarronzados, vermelhos escuros, até chegar no preto puro na base. E essa faixa é a visualização perfeita do conceito de tom aplicado ao vermelho. Ela mostra como a mesma cor base, vermelho, pode variar na sua escala de claridade, com branco, e escuridão, com preto. Fica claro que tom não é outra cor, mas o nível de luminosidade daquela cor específica. Algo que a gente manipula com as acromáticas. Uau, que jornada completa pela cor, né? Recapitulando um pouco. Vimos como o círculo de item organiza tudo de um jeito super lógico, começando das 3 primárias, para construir toda a riqueza das secundárias e terciárias. E essa ideia de fazer o exercício na prática, sentir as misturas, nossa, parece fundamental para entender de verdade. Os probleminhas técnicos e as nuances das misturas só reforçam isso. Sem dúvida. E desmistificar o conceito de tom é igualmente importante. Entender que o tom é sobre a luminosidade da cor, quão clara ou escura ela é, e que o preto e o branco são as ferramentas para ajustar isso, adiciona uma camada essencial para o nosso entendimento e controle das cores. A demonstração do gradiente do vermelho ilustra isso muito bem. É a mesma identidade de cor, o vermelho, mas variando sua intensidade luminosa. Então, o que a gente leva de mais importante disso tudo? Para mim, significa ganhar mais controle, mais intenção ao usar as cores. Seja para quem trabalha com arte, design, moda, decoração, ou até para quem só quer apreciar o mundo visual com mais profundidade, sabe? Entender essas relações é libertador. É como ganhar um mapa e uma bússola para navegar melhor nesse oceano de cores. Exatamente. E agora que a gente explorou a mecânica das misturas e da criação de tons, surge uma reflexão interessante. Veio de uma menção rápida no final do material original. Ele fala sobre usar esse conhecimento para criar trabalhos futuros que sejam saborosos e pitorescos. Interessante essa escolha de palavras. Pois é, isso levanta uma questão. Como o uso consciente e intencional dessas relações de cor e tom que a gente acabou de desvendar pode influenciar não só a aparência de uma composição, mas a sua sensação, a sua harmonia, talvez até a mensagem emocional que ela passa? É uma ótima pergunta para a gente deixar no ar. Como escolher usar um tom mais claro de azul, por exemplo, em vez do azul puro? Ou combinar uma cor terciária específica, como o vermelho alaranjado, com o seu complemento? Como isso pode mudar drasticamente o clima de uma imagem? Além da técnica, como essa compreensão afeta a arte de comunicar e evocar sentimentos com as cores? Fica aí algo para a gente pensar e, quem sabe, experimentar.